Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. A gente quer conversar com vocês hoje sobre um tema muito interessante, né, amor? É isso aí. Antes de falar qual é o tema, né, já dá o seu like aí, já compartilha com as pessoas, se inscreva aqui no canal e vem participar com a gente, que tem muito conteúdo legal que a gente vai estar disponibilizando aí, beleza? Vamos lá, né? Bora lá, conta pro pessoal como que surgiu uma mensagem, vamos chamar uma mensagem, né? Fala o tema primeiro. O tema é o seguinte: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aí, antes de você contar o porquê, como que surgiu essa mensagem, eu creio que a maioria das pessoas já se questionou isso. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, por que eu tô sofrendo tanto? Uhum. Eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo direitinho, por que eu tô eu não faço mal a ninguém, tanto? né? Exatamente. Então, eu creio que é uma mensagem que muita gente, se não todo mundo, vai se identificar com ela, Às né? vezes a gente fala, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Exatamente. O que eu fiz de errado para isso acontecer, né? Então manda ver, compartilha aí. Eu estava à noite e eu fui preparar uma mensagem. Eu geralmente pego um devocional e tal e acrescento coisa ali. E na hora que eu abri a minha Bíblia, eu tinha essa frase anotada e ela saltou aos meus olhos. Eu falei, opa, peraí. E na hora que eu falei assim, caraca, é isso que é pra eu falar. E aí já veio tudo, né? Deus já foi mandando tudo que ele queria ali. E você lembra quando que foi que você anotou essa frase na sua Bíblia? Por que ela estava ali? Não faço ideia. Que legal, que massa. Não faço ideia. Tem algumas frases escritas lá que eu não sei quando que eu escrevi, não sei o porquê que elas estão ali, não me lembro. Que são títulos de mensagens. Títulos de mensagens. Ah, então isso significa que em breve a gente vai ter mensagem nova aí. Manda ver, tá contigo. Aí eu pensei em alguns nomes na Bíblia que eram pessoas boas, né? Que tinham Deus, né? Que estavam próximas a Deus e que coisas ruins aconteceram com ela. Uhum. E o primeiro nome, pode falar aqui já? Claro, vamos lá. O primeiro nome aqui é o nome de Jó. Jó, a Bíblia relata, né? Que ele era um homem íntegro, puro, justo, que se desviava do mal. Temente a Deus, Temente né? a Deus. Sim. Então, poxa, Jó era o cara, né? né? O cara, Além de ser um cara muito rico, né? Ele tinha, a Bíblia conta que ele tinha muitas terras, muitos bois, muito gado, né? Uhum, muita coisa ali. Então, ele tinha uma saúde perfeita, ele tinha uma família grande, ele tinha coisas 10 filhos, pô. Né? Uma família grande, considerável. Meu avô passou 12. Né? É uma família grande. E aí a gente olha para ele e o cara, ele perdeu os filhos, os 10 filhos morrem, ele perdeu toda a propriedade, todo o dinheiro dele, o gado, acabou com tudo, aquilo tudo foi perdido e ele ficou doente. A única coisa que sobrou para ele foi um caco de telha onde ele coçava as feridas dele, se raspava, raspava as feridas. E você fala, poxa, um homem tão bom, um homem tão justo, aconteceu isso? Aconteceu isso. E detalhe, né, amor? Aconteceu tudo isso no mesmo dia, né? A Bíblia conta que ele estava recebendo a primeira notícia, aí o cara nem tinha acabado de contar, já chegava um outro mensageiro, ele estava contando, vinha um outro mensageiro. É muito louco. E é algo que eu sinto que acontece com a gente. Sim. Vira e mexe eu ouço assim, nossa, por que as notícias ruins, as dificuldades, os problemas não vêm em doses homeopáticas, né? Parece que vem tudo junto de uma vez, né? É verdade. Num dia só, num momento só, aquela pancada. E é interessante a resposta do Jó. Eu queria que você vai falar sobre isso, né? Como que ele reage a isso? Porque eu acredito, aí tá uma chave muito importante. Como reagimos aos problemas, às dificuldades, isso vai determinar o nosso futuro. Sim. Porque o problema vem, a dificuldade vem, a crise vem, a má notícia vem, mas o principal é como reagimos a essas más notícias, a essas dificuldades, não é verdade? Sim, verdade, mas a gente fala da reação dele depois. Ah, então tá, foi mal. A gente fala da reação dele. Vamos para um outro personagem aqui, que foi Noemi. Se você não conhece a história de Noemi, vai lá na Bíblia, no livro de Ruth, conta a história de Noemi e Ruth, né? Noemi, ela era da cidade de Moabe, ela tinha um marido, tinha 2 filhos, 2 noras que ela amava, né, como filhas, e ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos
E aí as noras, ele com ela manda as noras embora, uma nora vai embora e a outra, que é Ruth, fica com ela. E a gente sabe, vendo na Bíblia, né, a história, como que as viúvas, elas precisavam de ajuda, né? Sim. Elas necessitavam de ajuda, elas não sobreviviam sozinhas, né? Elas não tinham como se manter sozinhas, então elas eram ajudadas. Então, assim, Noemi, ela era uma mulher de bens, né? A Bíblia fala que quando ela saiu dali da terra dela, ela saiu rica, né? Com o marido dela e tal, e ela volta ali pobre, sem nada, só com a nora dela. E, poxa, uma mulher temente a Deus, quando ela fala, ela chega lá e as mulheres falam, olha, aquela ali não é Noemi? Ela fala, não me chama mais Noemi, porque não há mais alegria em mim. Agora eu me chamo Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Ela estava com uma amargura muito grande dentro do coração. Então, a gente vê que ela era temente a Deus, porque ela não falou aquele cara lá, aquele deusinho. Não, ela falou o Todo-Poderoso. Né? O problema pelo qual ela passou, a perda que ela sofreu, não foram capazes de diminuir Deus para ela, né? Exatamente. Isso é muito interessante pensar, né? Que Deus, o tamanho de Deus não está condicionado ao fato das situações serem boas ou ruins, Sim. não é verdade? Por mais que ela culpasse Deus de alguma forma por ela estar ali, tipo, poxa, eu vou mudar meu nome porque Deus me encheu de amargura. Mas ela falou, esse Deus, o Todo-Poderoso, ela continua engrandecendo a Deus, ela continua mostrando quem Deus era, né? Mesmo acontecendo isso, ele continua sendo todo-poderoso, né? Exatamente. Ele não diminuiu o tamanho, não diminuiu o poder, não diminuiu a atuação dele na vida dela. Creio que isso é muito importante também observar. Isso mesmo. E outro personagem também que me veio à mente foi José. José era um menino, né, 17 anos, 16 anos, 17, né? 17, aproximadamente 17 anos, e ele estava lá, era um bom menino, a Bíblia não fala que ele era mau, né? Ele era aquele menino que obedecia ao pai e tal, e pela inveja dos irmãos dele, ele é vendido para um país longe, para um país que não tem nada a ver com o dele. Outra cultura, né? Cultura, ele é vendido como escravo pelos irmãos. Ele chega lá nesse outro país, aí ele, né, o oficial da guarda, que era Potifar, pega ele para trabalhar na casa ali. Ele, trabalhando ali, ele é acusado injustamente e preso injustamente. Sim. Aí você pensa, poxa, caraca, José, o que José fez para acontecer isso tudo com ele, né? O menino foi levado para longe, foi preso, foi humilhado ali. E por quê? Né? Se ele era um homem bom. Sim, se ele era um homem bom. E mais pra frente eu vou falar também o que aconteceu aqui com o José. Então, assim, dá para entender o seguinte, dentro disso que você está falando, né? Que independente se é uma pessoa boa, independente se as práticas são corretas, coisas ruins podem acontecer a qualquer pessoa, é isso? Sim. Ninguém está isento disso, né? Exatamente. Pode ser que você passe por situações difíceis, por problemas, por crises, independente de quão bom essa pessoa seja. Exatamente. É isso mesmo? Isso mesmo. Beleza. É isso mesmo. Vai lá. E o último nome que me veio à mente foi Davi, né? O rei Davi. A Bíblia fala que, eu acho que, até falei isso com você, né? O título que eu acho que toda pessoa gostaria de ter, né? Ele era o homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, a Natália é a mulher segundo o coração de Deus, né? Então, não é pra qualquer um, não né? é pra qualquer um, não. Davi era o cara. Tipo, cometeu pecado, sim, cometeu erro, sim, mas ele tinha esse título, né, de homem segundo o coração de Deus. E Davi, mesmo antes de tomar posse do reino, né, dele, Saul ainda era o rei, ele é perseguido. Ele é muito perseguido, muito perseguido. E se puder ler lá a história de Davi,
perseguição. Você fala, meu Deus, tadinho, né? Fica até com pena. Na verdade, a perseguição começa por parte dos irmãos, né? Eu acho que até a história é bem parecida com a do José nesse sentido, né? Ele chega lá para levar o lanche para os irmãos, aí os irmãos já começam a repreendê-lo e tal. A gente vê que já tem essa perseguição ali, e depois a história vai se desenrolando dessa forma até o fim da vida dele, né? Muito doido. Muito doido. E ele foi perseguido e depois ele foi rei e a Bíblia mostra sobre a família, conta sobre a família de Davi, e se a gente ler, a gente vê que é a família mais desestruturada da Bíblia. Uma família caótica, né? Sim. Família. Lá, né, ele tem um filho assassino, um filho assassinado, um filho estuprador, uma filha estuprada, filho que dorme com as mulheres dele. Traidor, filho que quer o lugar dele. É uma bagunça. Loucura, né? Loucura. E essas coisas todas aconteceram com esse homem bom, que era Davi, né? E a gente fica pensando, poxa, as coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Acontecem. No final da vida de Davi, ele escreve um salmo, que é o Salmo 71, e ele fala aqui, ó, no versículo 4, livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Fico imaginando um velhinho escrevendo isso, que triste, sabe? Poxa, ele tá ali escrevendo aquilo. Súplicas de um ancião, né? É algo, poxa, o senhorzinho tá lá escrevendo isso, o Senhor me livra. Poxa, no final da vida ele tava ali pedindo socorro, né, para Deus e tal. Ele fala mais pra frente, ó, tu que me tens feito ver muitas angústias e males. Poxa, Davi sofreu, né? Davi sofreu muito. Mas, é o que a gente estava falando no início, todos eles tinham algo em comum, né? É interessante a gente pensar isso, né? O que conecta essas pessoas? Qual a similaridade a vida delas com a nossa vida? Por que aconteceu com eles e por que acontece com a gente? Ou o que fazer quando isso acontecer com a gente, né? Eu creio que é interessante a gente considerar algumas questões assim. O que eu faço então? Tá, beleza, eu sou uma pessoa boa, já aprendi aqui com esses 4 exemplos que vocês citaram, né? Que coisas ruins aconteceram a essas pessoas. E se essas coisas ruins acontecerem comigo também, ou se já estiverem acontecendo comigo agora, nesse momento, o que eu faço? Como que eu saio disso? Acho que é legal falar um pouquinho sobre isso. Fala aí as atitudes dessa galera. Sim. A gente consegue observar nesses 4 personagens que a gente pegou aqui, que os 4 eles tinham comunhão com Deus. Fantástico. Os 4 eles tinham comunhão com Deus. Faz toda a diferença, né, amor? Faz toda a diferença. O pessoal fala assim, tá muito difícil. Se você tá do lado andando com Deus, mesmo assim, tem dia que as coisas são difíceis pra caramba. E quem tá sem ele tá lascado. Verdade. Né? Tá difícil demais. Mas tendo comunhão com Deus, fica muito mais leve. O fardo fica mais leve, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a suportar esse fardo. Exato. Né? E o Espírito Santo, né, o nosso ajudador, o Paráclitos, aquele que está do nosso lado, carregando a carga junto com a gente, né? Isso é muito legal da gente observar. Então, primeiro ponto em comum era comunhão com Deus. Os 4 personagens que você citou tinham comunhão com Deus, né? Boa. E os 4 tinham fé em Deus. Boa. Então, primeiro comunhão, segundo, fé. Voltando em Jó, Jó perdeu tudo. Tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu. E lá em Jó, ele fala o seguinte, que Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Muito lindo isso, né? Ele não pecou contra Deus. A passagem que fala, né, que a mulher fala, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele responde... Não, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós receberíamos o bem de Deus com prazer e não receberíamos o mal? Né? É um nível de confiança, amor. É realmente entender, assim, que eu estou com Deus, eu sirvo a Deus por quem Ele é. E não por aquilo que Ele faz. Exatamente. Porque se eu condiciono servir a Deus, caminhar com Deus por aquilo que Ele faz, em algum momento que Ele não fizer aquilo que eu quero, uma coisa que é importante, acho que é legal a gente abrir esse parênteses aqui, Deus não satisfaz os nossos desejos, e sim as nossas necessidades. É verdade. Ele prometeu que nele todas as nossas necessidades são supridas. Então, se algo na sua vida não está sendo suprido, é porque isso não é necessidade. Olha que interessante, porque as necessidades são supridas. É, e a gente precisa continuar crendo nele e recebendo dele aquilo que ele
permite que chegue até nós. Sim. Uma vez que a nossa vida está nas mãos dele, né? Isso também é importante observar. Se a nossa vida está na mão dele, ele vai nos conduzindo, nos mostrando o caminho, dando direção o tempo todo. E com isso a nossa fé vai sendo cada vez mais aumentada. Verdade. Jó, ele fala lá que na Bíblia que o Senhor mudou a sorte de Jó. Cara, é algo lindo isso, né? A sorte dele mudou e ele recebeu tudo em dobro. A gente estava comentando isso. Tipo, chegou. Ele teve 10 filhos de novo, tadinha da mulher, né? Poxa, 20 filhos. Ele teve os filhos de novo, ele teve o dobro de gados, ele teve a propriedade, ele teve tudo a mais, né? Deus restituiu a vida dele, restituiu aquilo, restituiu tudo em dobro. Né? É o Deus da restituição, né? É o Deus que ainda que a gente perca algo no caminho, Deus restitui isso. A gente, igual o Rodrigo falou, você estando nesse lugar que tem essa comunhão, esse lugar que está próximo a Deus, né? Ele vai restituir. Como ele restituiu Jó, ele vai restituir na nossa vida também. Noemi, ela perdeu aquilo tudo que a gente falou e ela foi sensível à voz de Deus. Ela voltou para Belém e ali ela encontrou com um parente que era Boaz, e Boaz conheceu Ruth e os dois se casaram e continuaram a linhagem de Noemi, né? Continuaram as gerações da Noemi, e ela teve ali ela foi restaurada também. É interessante que aqui em Ruth fala, né, que as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. É lindo, muito lindo demais. Muito lindo, né? Lindo. Então, ela voltou a ser alegre, ela voltou a ser a Noemi. Não fala Mara, fala Noemi. Não, e é louco que aqui a gente pode até entender uma palavra profética por parte dessas mulheres. Com certeza. Porque, vamos lá, o neto dela era Obed. Obed foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi. E quando pensa, né, no rei Davi, e lembrando que Jesus é da linhagem de Davi, então Jesus, o resgatador da humanidade, ele é descendente de Noemi. Sim. É muito lindo isso, né? Ele resgatou, ele restaurou e ele consolou. Uau, é algo top, maravilhoso. Top. O interessante, quando Noemi fala do Todo-Poderoso, alguns estudiosos falam da palavra em hebraico, que é Shaddai, fala que significa plena suficiência. Então, poxa, ela acreditava que Deus era o suficiente para ela, né? Ele era a plena suficiência dela. Então, não precisava, né, o que acontecesse, ia acontecer, mas o Todo-Poderoso, por mais que ela passasse por aquilo, ele era suficiente a ela. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. José. Manda ver. José, ele foi vendido, né? Ele foi vendido lá para o Egito, e lá no Egito ele se destacou na casa de Potifar, tanto que ele foi colocado como chefe, né, dos ele administrava toda a lá, casa, né? O Potifar falou que ele só não podia tocar na mulher dele, mas o restante ele mandava em tudo lá. E ali ele chegou, né? Ele foi elevado ali porque ele era um homem inteligente, ele era um homem temente a Deus, porque a mulher de Potifar, né, chega para ele e fala assim: vem comigo. Ele: não, eu não posso trair o meu Senhor e nem a Deus, né? Tipo, o temor dele, né? E aquela questão, ele ainda era um garoto novo. Vamos supor aí que no máximo ele tinha, sei lá, 20 anos de idade. Tava com os hormônios à flor da pele. Né? E a mulher chega lá, né, toda facinha pra ele e tal. E ele fala: não posso fazer isso contra Deus. Bonita. Sim. Aquela questão da beleza egípcia e tal, eles cultivavam muito isso, né? Então, com certeza era uma mulher bonita. Ele era um jovem ali, poderia ter pensado: ninguém vai saber mesmo. Mas tem alguém que estava sabendo, alguém que ia ver isso. Ele fala: não posso
trair Deus, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Esse temor ao Senhor é maravilhoso, né? Então, jovens, fica essa dica aí, dá para fugir da tentação, correr da tentação, se livrar disso, você não precisa se meter nessas coisas porque realmente vai dar problema grande. Então, se você tem vida com Deus, se você teme ao Senhor, fuja de toda tentação. Exatamente. E ali na casa de Potifar, José foi acusado, foi preso, foi levado à prisão e lá na prisão ele se destaca. Ele vira o chefe dos presos. Ele cuida ali do cárcere. Se bobear, ele ficava com a chave aqui, ó, deixa eu abrir essa cela aqui, deixa eu abrir essa cela aqui, né? Mas é muito louco que como ele se destacava, como que ele era elevado, né? Independente de onde ele estava, né? Exatamente. Aí acho que é interessante pensar isso também. Você deve se destacar independente do local que você está. Independente se é aqui, ali ou ali, se isso já está em você, se você já tem... Na verdade, eu creio que todo mundo tem que entender o seguinte, nós exercemos um papel de liderança em todos os lugares que nós estamos. Então, onde você chegar, você tem que se destacar. Entenda bem, tem muito mais a ver com a essência do que com o lugar. Porque tem gente que espera, eu tenho que estar num lugar ideal para que então eu possa brilhar, eu tenho que estar num local ideal para que então eu possa desenvolver alguma coisa. Se isso é essência, a essência é aflorada independente do local. Seja na prisão mais fétida do Egito, injustamente, ainda assim, o José se destacou. Né? Porque ele temia a Deus. Exato. Porque ele temia a Deus. E ali ele se destacou, ele fala do sonho, né, do padeiro, do copeiro e tal. E aí aquele sonho ele acontece e depois de algum tempo o faraó tem um sonho e chama o José para interpretá-lo. E ali José interpreta e tal e fala, esse é o cara que vai governar o Egito. Eu não posso colocar o nome dele de faraó porque eu sou o faraó. Então eles criam um cargo para José e Deus o eleva ao mais alto nível, ao mais alto poder do Egito. Num momento prisioneiro, no mesmo dia governador do Egito, né? Então Deus tem esse poder de nos tirar mudar lá de baixo e pum, mudar a nossa sorte, né? Isso é maravilhoso. Como ele mudou de Jó, como ele mudou de Noemi, como ele mudou de José. Fantástico. É algo que a gente vê. Coisas ruins aconteceram? Aconteceram, mas o final é sempre melhor do que o começo, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? O Salomão fala isso, melhor é o fim das coisas, né? Então espera, veja o que isso vai dar, não desiste não. Não tem porquê, e agora? Minha vida acabou, nossa, aconteceu esse problema, eu tive uma perda, eu tive uma decepção, a vida... Não acabou não. Melhor é o fim das coisas, a gente precisa entender isso e viver isso. É isso aí. E para finalizar com Davi, né? Davi, apesar dele ter se angustiado tanto durante a sua vida, de ter sido tão perseguido, né? Ele tinha um coração sincero diante de Deus, né? Ele pecava, mas ele se arrependia realmente daquele pecado que ele cometeu. Eu sempre lembro daquela passagem que Natan chega para ele e conta a história das ovelhas, né? E ele fala, mas quem é esse homem? Esse homem merece a morte. Aí Natan, o profeta Natan fala, esse homem é você. Ele, nossa, meu Deus, eu me arrependo. Ele realmente se arrepende de todo o coração, com sinceridade, né? E sabe qual que é a prova do arrependimento? Porque arrependimento não é quando a gente chora, é quando a gente muda. Você não vê a Bíblia falando de pecados repetidos do Davi. Exatamente. Ele pecou, aí ele, puxa vida, eu pequei, eu vacilei, ele pede perdão para Deus, ele abandona. Aí a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, porque mesmo tendo cometido uma série de pecados, esses pecados não foram recorrentes. Sim. Isso é muito interessante pensar. Por quê? Arrependimento é quando a gente muda, não é quando a gente chora, não é quando a gente puxa, eu nunca mais vou fazer, aí 2 dias depois faz de novo, sabe? Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. E sendo um homem segundo o coração de Deus, nesse salmo que a gente leu, né, o Salmo 71, eu li a parte que ele fala, né? Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Aí ele continua, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então você vê
como que Davi confiava no Deus dele, nesse Deus altíssimo, grandioso, poderoso. E você leia o Salmo 71 aí, você vai ver, ele considera ele Deus como a rocha, como a fortaleza dele, né? O refúgio, a esperança. Ele adora a Deus porque Deus o fortaleceu. É algo O relacionamento lindo. dele não mudou, né? Não, Deus não foi transformado no coração dele por causa das situações, das circunstâncias, né? Ele continuou crendo em Deus, acreditando em Deus e fazendo aquilo que Deus esperava dele. Ele louvava, gente, aí vamos voltar no velhinho de novo, né? Ele ali angustiado, mas louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito no passado dele, por tudo que Deus estava fazendo no presente e crendo que Deus ainda tinha um futuro para ele. Exato, Algo lindo, exato. é algo Muito bom, lindo, muito é algo bom. lindo. Então que, assim como Davi, né, teve essa perspectiva escrita nesse salmo, né, que a gente tenha essa alegria, que a gente possa realmente entender que Deus ele tem sempre o melhor para nós, independente das coisas que se passam, né, durante a caminhada, independente das circunstâncias, independente se pega uma enfermidade, independente se está sem dinheiro, independente se está passando por um momento difícil, você vai se levantar, Deus vai te erguer. Basta você continuar crendo nele, tendo comunhão com ele, não jogando Deus para escanteio, né? Isso. Que tem gente, né, que na hora que a coisa aperta, culpa Deus, fala assim, tudo isso é culpa de Deus, então Deus, fica aí que eu não preciso mais de você. Não tem isso não. Sabe, é aquilo, né, Deus sem a gente, ele continua sendo Deus, mas nós, sem Deus, somos o quê, né? Não somos nada sem ele, verdade. Precisamos estar realmente ligados nele, independente se coisas boas ou ruins estão acontecendo, independente se está dando tudo certo ou tudo errado. Uma vez que nós sabemos quem Deus é, nós permanecemos nele. É isso aí. A palavra em Abacuque 3,17, se quiser ler pra gente. Leio. No Abacuque escreve o seguinte, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que a gente entenda que por mais que a figueira não floresça, por mais que a colheita esteja ruim, Deus está no controle e a gente tem que se alegrar. Esse trechinho dessa música que a gente vai cantar aqui agora, se puder fechar o seu olho e meditar nessa letra e acreditar realmente que isso vai acontecer, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele é quem traz a vitória, Ele é quem muda a nossa história. Amém? Às vezes o choro vem, né, amor? A tristeza vem, a dor vem, as coisas ruins acontecem. Mas há um texto que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes essa noite parece estar sendo uma noite eterna, parece estar durando tanto tempo, doendo tanto, mas guarde isso, não há dor que dure para sempre, não há tempestade que seja eterna, e ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Amém, amém, amém. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira
e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, nos dê essa capacidade de nos alegrarmos em todo o tempo, independente do que está acontecendo, que a nossa fé esteja firmada em Ti. Minha oração é em favor de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que de fato seja tocado nesse momento por Ti, que eles tenham entendimento de que mesmo quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, em tudo isso Teu nome é exaltado e glorificado. Dê forças para suportarem, dê estratégias para saírem dessas situações e que o renovo do Senhor, a restituição, o consolo possa alcançar cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com todo mundo que precisa assisti-lo e coloque em prática essa palavra.